Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais da Primeira Igreja Batista de Santo André. Sou o pastor Carlos Chumiski, professor da Escola Bíblica Dominical, e nós estamos estudando nesse bimestre os milagres de Jesus dentro da classe de Conexão Bíblica, Jesus entre nós. Bom, vamos iniciar então, como eu tenho falado. Então, Jesus, hoje vamos falar sobre curas e fé. João capítulo 4, verso 43 até o 54. Antes, deixa eu fazer uma introdução daquilo que nós já temos estudado. O objetivo dos milagres de Jesus era mostrar aquilo que nós já estudamos, né? Para o mundo que ele era realmente o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Além disso, revelar a misericórdia do Senhor e o seu plano para a humanidade. Nós encontramos isso lá em Atos, capítulo 10, verso 38. Por meio dos feitos poderosos do Senhor Jesus, Deus Pai quer produzir fé em nossos corações. Então, vemos lá em João 4, 48 isso. Temos lá a vida e obra de Jesus revelam a vontade de Deus para o ser humano. Sará-lo, curá-lo, lhe restaurar a plenitude perdida na queda. Isso significa ainda mais claro quando temos em mente que o Senhor Jesus veio para revelar e fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai, né, irmãos? Era resgatar-nos, nos reconciliarmos novamente com Deus. O homem, por causa do pecado, se distanciou de Deus, ficou longe de Deus, e aí realmente Deus tinha esse plano de enviar o seu Filho amado para morrer na cruz por nós. Mas aqui, enquanto esteve, Jesus precisava mas mostrar que realmente ele era o Filho de Deus, né? De que ele representava Deus aqui entre nós. Né? O Henrique até perguntou na aula passada, que foi quando caiu a internet, qual era o propósito daquele milagre lá de transformar a água em vinho, né? naquela festa de casamento. Então, realmente, o propósito era mostrar que ele tinha autoridade, né? Porque vai além da física aquilo que ele fez. Você pegar água e transformar em vinho, sem uva, sem nada, realmente é um milagre, e realmente ali a intenção era mostrar, já que ele estava iniciando o seu ministério, já tinha alguns discípulos, pessoas que já estavam seguindo, crendo nele, mostrar realmente que ele era o Filho de Deus, né? Então, vamos ver o texto de hoje, que está lá em João, capítulo 4, verso 43 a 54. Já está aqui na nossa tela. Se você quiser acompanhar também. Então, diz assim: Jesus cura o filho de um oficial. Então, vamos ler o texto. Depois daqueles 2 dias, verso 43, Jesus partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mas é interessante que eles estavam lá e já ficaram sabendo, e a notícia já espalhou, né? Mais uma vez ele visitou Canaã da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão? E é exatamente esse um dos motivos que Jesus, porque ele realizava, né? Sinais e maravilhas.
O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, e eles lhe disseram: A febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela hora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Esse é o texto, meus irmãos. Vamos orar, né? Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que esteja nos abençoando nessa aula, que possa ser produtiva, que possa esclarecer. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, entregamos neste momento esta aula ao Senhor e suplicamos as tuas bênçãos, Senhor Pai. Que as dificuldades que já tivemos nos outros domingos, de cair a internet, essas coisas, que nesse domingo não tenhamos, ó Pai. Que possamos realmente ser edificados pela Tua palavra, pelo ensinamento que temos na Tua palavra, Senhor Deus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém? Amém. Então, vamos lá. Então, vemos, irmãos, que na realidade, olha só o que o texto traz, né? Um pai desesperado, ou seja, ele ouviu que Jesus estava lá, né? Que Jesus estava lá na Galileia. Ele era oficial do rei, quer dizer, um representante da esquadra do rei, dos soldados, né? E tudo mais. E a preocupação dele, eu fico imaginando o desespero desse pai, né? Porque realmente, quando ele ouviu que Jesus tinha chegado, o verso 47 fala isso, que ele tinha chegado a Galileia, procurou e suplicou-lhe. Né? Então, súplica, ele não pediu, ele suplicou. Súplica é algo mais além ainda do que pedir. Né? Então, ele suplicou, ele clamou, dá a ideia de que ele. O texto não fala, mas talvez ele tenha se ajoelhado nos pés de Jesus, falado com Jesus. Olha, por favor, cura o meu filho está à beira da morte. Ou seja, naquela realidade dele, havia doenças que não tinha cura, né? Naquela época, né? E estava, né? Algumas curas foram tendo agora, né? Nesse século passado, há 2 séculos atrás, nesses séculos, né? Então a gente vê que realmente, se a gente for olhar aos olhos de hoje, a gente vê que as condições sanitárias não eram boas, né? Então, sim, então ele queria o quê? Pediu pelo seu filho. Aí Jesus fala uma coisa interessante que explica exatamente por que ele precisava realizar sinais e maravilhas. Ou seja, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão, né? Então, para mim, isso aqui dá uma ideia seguinte, que aquele oficial podia pedir a Deus, se ele cresce realmente em Deus, se o coração dele estava com Deus, ele podia pedir e Deus poderia estar realizando aquele milagre sem, né, na realidade, Jesus tendo que realizar sinais e maravilhas. Então, o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Então, assim, muitas vezes a gente. Ele queria que Jesus, provavelmente Jesus já tinha realizado, nós lemos aquele texto que fala que Jesus já vinha realizando milagres e outras coisas. Então, provavelmente, ele tinha associado a presença de Jesus lá para poder realizar esse milagre. Né? Olha só a resposta de Jesus dada para ele: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Então, olha só, meus irmãos. Jesus apenas respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Então é interessante, né? Ele é um oficial do rei,
está representando ali, está ali com... Provavelmente ele estava ali a serviço, estava com soldados e tudo mais. E ele confiou. Jesus falou: olha, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Então, assim, realmente ele demonstrou uma fé, ele acreditou realmente naquilo que Jesus falou. Se Jesus falou que seu filho continuará vivo, e continuou. Então, não sei o que passou naquele sentimento, porque ele queria primeiro que Jesus fosse com ele. Ele queria que Jesus realmente estivesse presente lá. E pelo jeito não era perto, porque nós vamos ver depois que ele estava ainda a caminho, né? Quando os seus servos vieram ao seu encontro, como diz o texto aí, com notícia de que o menino estava vivo. Então ele perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado. E eles disseram: a febre o deixou ontem a 1 hora da tarde. Eu não sei que hora que era agora, que ele estava a caminho ainda, mas era o dia de ontem. Então, quer dizer, Jesus teria que caminhar muito com ele se Jesus atendesse o pedido dele de ir pessoalmente lá ver o filho dele, né? Então, na realidade, a gente vê que o trajeto dele era extenso, né? Então, para aquela época, para aquele momento, né? Então, assim, ele saiu. Quando ele estava a caminho ainda, os seus servos vieram, provavelmente avistaram, e foram lá correndo para falar que o menino estava vivo, que o filho dele estava vivo. Então, e ele ainda pergunta, né? Que horas o filho tinha melhorado? Então, quando eles falaram: olha, a febre o deixou ontem a 1 hora da tarde. Então, o pai constatou que aquela hora foi exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Então, esse pai testemunhou de que ontem, a essa hora, Jesus tinha falado aquilo: seu filho continuará vivo. E ele acreditou. Talvez o desespero de um pai, né? Quem é pai sabe disso. Seu filho fica doente, fica preocupado, ou algum familiar, ou alguém, né? Então, realmente... Mas eu acredito que foi realmente assim uma ousadia, porque ele podia falar: não, mas eu só sou presente lá, o senhor pode tá curando. Não, ele confiou de que Jesus tinha poder, ou seja, ele creu que Jesus era o Filho de Deus, né? Há todo um contexto, se a gente for parar para pensar. Então, ele acreditou nesse contexto de que realmente Jesus era o Filho de Deus e que tinha esse poder, a sua palavra tinha esse poder, se ele falou que o filho dele ia continuar vivo. Então, na verdade, essa constatação não diminui a fé dele, né? Ele só certificou. Ele perguntou que hora que foi e ele percebeu que era a hora que Jesus tinha falado: seu filho continuará vivo. Então, assim, o texto continua dizendo assim: creram ele e todos de sua casa. Então, ele testemunhou da sua casa o que aconteceu. Olha, eu estive com Jesus, foi ontem a 1 hora da tarde, né? Então, Jesus falou isso, eu pedi para que ele viesse curar, ele falou assim: pode ir que o teu filho continuará vivo, né? Então, assim, não somente ele creu, mas todos de sua casa creram, né? Nós não podemos olhar com os olhos de hoje, que a gente vê que essa questão de milagres está um pouco banalizada, né? Para algumas religiões, para algumas coisas, mas para aquele momento, para aquela época, realmente, se for analisar, era um feito maravilhoso. Realmente levava a pessoa a crer em Jesus. Olha, Jesus é o Filho de Deus, realmente, e tudo mais. Então, o João faz questão de destacar: esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia, né? Então, nós entramos nessa questão aqui. Demonstramos nossa fé por meio de ações, pela maneira como vivemos. O Salvador prometeu: se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. A fé em Jesus pode motivar-nos a seguir seu exemplo perfeito. Então, tem o texto de João 4, do Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, que diz: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado.
fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então, irmãos, a fé é importante e Jesus também veio, um dos propósitos, veio estimular a fé no coração daquele povo, né? Porque assim, eles sabiam da história de Israel, sabia a história do seu povo, sabia tudo que Deus já tinha feito. Então, por ser nação de Israel, eles já acreditavam que eles pertenciam a Deus, né? Havia esse contexto, havia esse entendimento. Eu sou de Deus porque eu pertenço a um povo que é de Deus. E Jesus chega agora não somente fazendo milagre, mas também mostrando, despertando a necessidade da fé de crer em Jesus Cristo, né? Então, a gente escuta por aí muita coisa assim, creia, né? Não é a fé na fé. Uma vez eu fui perguntado, mas sobre a fé, eu falei, o que é ter fé? É fé em Jesus Cristo, é crer em Jesus Cristo, porque é Ele que pode realizar o milagre, é Ele que pode transformar, é Ele que pode realmente estar realizando todas as coisas. Então, é importante a gente entender isso realmente de uma forma clara. Depois eu vou abrir para vocês estarem fazendo perguntas, ou acrescentando, ou colocando a opinião de vocês. Mas o texto deixa bem claro. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará as coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai, né? Então, Jesus, além dele mostrar o seu poder, ele curando fisicamente, curando pessoalmente, ele mostrou que ele dizendo com a palavra saía dele o mesmo poder de transformação, de cura, né? Então aquele pai creu. Então havia necessidade, Jesus realmente colocou ali a pessoa realmente em xeque, né? Você crê? Se você crê, então acredite em mim, vá, o teu filho vive, né? Então, o oficial, que não é citado o nome dele aqui, mas ele demonstrou que ele cria, porque ele podia ter insistido com Jesus, certo? Ele poderia ter falado, olha, vamos lá, vamos ver realmente, eu preciso que o senhor esteja lá comigo para realizar esse milagre. Não, ele acreditou, Jesus falou, pode ir que teu filho continuará vivo. Então, nós vemos a misericórdia de Jesus, vemos realmente a intenção dele era produzir fé. Então, com certeza estava rodeado de gente ali, ouvindo aquilo. Então, a intenção de Jesus era mostrar que ele realmente era Deus, de que ele era o filho do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus que Israel falava que seguia, né? Mas que naquele momento a gente sabe historicamente que realmente era só uma religião para eles, né? Como nós vivemos, muitas vezes a gente fala que acredita em Deus e a gente vive uma religião de aparência, né? O nosso país nem tanto hoje, mas no passado era muito forte. Nós somos um país católico, então a gente conhecia ou conhece muita gente que se diz católico, mas não vai na igreja, não lê a Bíblia, não ora, quer dizer, é católico por ser, né? Só fala que é, né? Ou então fala que é religioso apenas para despistar, para não falar com você sobre a questão religiosa. Então ele fala, olha, eu sou católico, mas a gente vê que é da boca para fora. Então Israel está vivendo uma situação dessa. Então Jesus, além de demonstrar que ele era o filho de Deus, de que havia poder, ele veio produzir essa fé. Então toda a realidade dele realmente era demonstrar isso, né? Era estimular isso, melhor dizendo, a cada um. Então, nós vemos aqui outro texto, né? Porque hoje a nossa ênfase é na cura física que Jesus realizou, né? Então, os milagres de Jesus Cristo, né? Então, Jesus cura, diz ali o texto, essa faz parte do nosso cronograma,
Jesus cura muitos doentes e oprimidos à noite. Então, nós temos aí, isso é relatado em Mateus, capítulo 8, versos 16 e 17, Marcos, capítulo 1, versos 32 a 34, Lucas 40 e 41. João não relata, mas ele fala que Jesus já tinha realizado, o texto que nós vemos na aula passada, que ele fala que Jesus tinha realizado muitos outros milagres que, fossem contados, né, realmente não teríamos espaço, ficaríamos horas falando. Então, esses são textos que mostram também, depois a gente vai ver outros textos também, Marcos, capítulo 1, verso 29 e 31 diz, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão. Esse Simão é Simão Pedro, é Pedro, né, que nós conhecemos como Pedro, e André, que os dois eram irmãos. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Então a gente vê que o problema da febre era um problema, porque Jesus curou aquele filho que estava com febre, o filho do oficial estava com febre. A gente não sabe que tipo, que problema que era. Mas a sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então, Jesus, se aproximou dela, da sogra de Simão, né, Pedro, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar. Ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou, e ela começou a servi-los. Então, ou seja, Jesus, o texto não diz que Jesus falou alguma coisa, Jesus só foi até ela, pegou pela mão e a levantou, a febre a deixou e ela começou a servi-los. Ou seja, passou a doença. Ela já estava disposta novamente. Essa ideia que fala, e ela começou a servi-los, ou seja, realmente ela não tinha dor no corpo, não tinha nada, e realmente levantou, ficou boa, excelente, começou a servir-los, porque ela era uma anfitriã da casa. Então, o correto seria ela estar preocupada com as coisas, né? Servir os discípulos, servir o próprio Jesus. Então, a gente vê que realmente essa colocação, e ela começou a servir-los, é para mostrar de que a febre passou totalmente, né? E realmente ela estava com outra disposição, com outra dinâmica, né? E realmente a gente vê. Irmãos, quando a gente está doente, a gente está com febre, com uma gripe muito forte, é complicado, né? A gente fica mal, a gente fica com dor no corpo. Eu vou falar para os irmãos um testemunho meu, quando eu tomei já a primeira dose, né, da vacina. Tomei AstraZeneca. E no dia, excelente, legal, a gente fica contente e tal, mas na sexta-feira, meus irmãos, que eu tomei numa quinta, na sexta-feira, parecia que eu tinha levado uma surra. O meu corpo começou a ter calafrios. Todos os relatos das reações que a vacina pode provocar, e eu senti calafrio, dor no corpo, febre, minha cabeça doía e tudo mais. Então, realmente foi interessante, eu senti todo aqueles... O corpo, você ia levantar, parecia que você tinha apanhado, né? Levado uma surra daquelas boas. Então, isso realmente é reação, os médicos dizem que o remédio está produzindo efeito, né? Mas se não é assim, você fica doente, fica grave, fica mal, a gente passa por isso também, né? Passa por um momento. Então, eu fico imaginando, a sogra de Simão, a de Pedro, né, estava com febre, ou seja, estava indisposta, estava mal, né? Então, comentaram com Jesus, né? Falaram a respeito dela. Então, ninguém pediu, eu imagino, o texto não relata isso, mas ninguém pediu para que Jesus fosse curar, só comentou, olha, talvez como desculpa, olha, a mãe de Pedro não está aqui nos servindo ou preparando as coisas porque ela não está bem, ela está com febre. Então, Jesus foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se, né? Então, o que o texto diz, a febre a deixou e ela começou a servir, tudo aquilo que nós já falamos. Existe uma brincadeira entre nós, evangélicos, que nós brincamos
com... Isso é uma brincadeira, lógico, mas diz que a gente fala que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele, né? Então, assim, mas é uma brincadeira que nós fazemos, mas realmente mostra, aqui mostra realmente o poder de Jesus mais uma vez se manifestando. A intenção dele era realmente não provar, mas mostrar que realmente ele era o Filho de Deus, né? Mesmo que ele tenha realizado para um grupo específico, nós falamos na aula passada, isso se espalhava, né? Aquilo que ele fez, que nós comentamos na aula passada, de transformar água em vinho, com certeza aqueles serviçais que estavam lá espalharam a notícia, correu a notícia, né? Como hoje em dia é normal também, a gente vê muitas vezes as notícias correm, né? Lá no meu trabalho, a gente terminava uma reunião e decidia algumas coisas que a gente ia para a sua equipe, para trabalhar com a sua equipe. O pessoal já estava sabendo, como que vocês estão sabendo? Então, a notícia corre rápido, né? Então, nós vemos essa realidade. Então, nós vemos a realidade de muitas outras coisas, né? Por exemplo, nós vemos lá a mulher com hemorragia, em Lucas 8, verso 43 e 44. Volto a repetir, a minha ênfase hoje nessa aula é para a cura física de Jesus. Então, Jesus entre nós, como Filho de Deus entre nós, ele sentiu a nossa realidade. Eu acho isso fantástico, meus irmãos. Uma vez eu estava fazendo um estudo sobre isso. É Deus encarnado, significa que ele, presente entre nós, ele está sentindo o que nós estamos sentindo. Jesus é Deus, nós sabemos isso, faz parte da Trindade. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, o que Deus quer, o Filho quer, o Espírito quer. O que o Filho quer, Deus Pai quer, o Deus Espírito Santo quer. O que o Deus Espírito Santo quer, o Deus Pai quer, o Deus Filho quer. Então, a identificação com Jesus, de Jesus conosco é total, né? Quando fala que Jesus passou fome, quando fala que Jesus orou, que teve gotas de sangue, que ele chorou, quer dizer, a identificação de Jesus conosco. Então, quando ele esteve entre nós, ele viu os problemas físicos, vamos dizer assim, que nós estávamos passando, que nós passamos. Por isso, hoje, ele entende. Por isso que hoje, quando nós nos suplicamos, nós possamos colocar diante dele as nossas necessidades, Jesus é capaz de compreender realmente o que nós estamos passando. Então, pode ver, uma mulher com hemorragia, se você quiser ler depois lá, Lucas 8, verso 43 a 44. Né? Um homem com a mão atrofiada, Mateus 12, 9 a 10, que ele opera a cura lá. Uma orelha cortada, que a gente vai ver depois que foi Simão, né? Que foi Pedro que cortou ele quando os soldados chegaram para prender Jesus, e Jesus foi lá e restabeleceu. Talvez a gente lê o texto várias vezes, a gente e nós cristãos, e se torna natural, mas, gente, já pensou a sua orelha cair? Alguém cortar a sua orelha e chegar uma pessoa, pegar a sua orelha e colar de novo, vamos dizer assim, né? Precisaria de uma cirurgia enorme hoje, levar você para o hospital, levar a orelha, precisa ver se tem condições, um dedo, por exemplo, que é cortado. Então, são coisas que realmente nem hoje, né, é natural. Precisa passar por uma cirurgia, né? Então, muito grande, se for capaz de restituir o membro do corpo, né? Ligar tudo. Então, a gente vê Jesus realizando esses milagres, essas curas, para aquela época, para aquele momento, e até para os dias de hoje, é algo sobrenatural. Né? Por mais que a nossa medicina esteja avançada, nós vemos que realmente há algumas coisas que Jesus realizou ali que realmente não nem hoje, né? Então é coisa para nós pararmos pensar. O homem com a mão atrofiada, né? Doenças que as pessoas tinham. Então, Jesus curou muitas coisas, né? Então, a gente vai ver lá em Mateus 12, verso 15,
exatamente isso, confirmando, né? Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, era uma circunstância, e acompanhou uma grande multidão, ou seja, a multidão ia atrás de Jesus. E ele, Jesus, curou a todos. Então a gente vê que certamente tinha a todos que precisavam ali, né? Então havia muitas doenças, muitas necessidades, né? Realmente Jesus naquele momento curou a todos. Não é mencionado cada cura, mas quando ele fala todos, eu imagino uma multidão, né? Várias pessoas, né? Então lá em Mateus 4, verso 23, também fala isso, meus irmãos. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, ou seja, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, Jesus estava na sinagoga, que era o lugar onde os judeus se reuniam para ler a palavra, e ele pregava, ensinando, trazendo o evangelho do reino, né? Vamos dizer assim, esclarecendo, porque a gente compreende que eles não entendiam bem a palavra de Jesus. E, além disso, ele estava curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, esse fato de termos moléstias, de termos problemas de saúde, como a gente está vivendo agora, aí esse momento difícil aí de Covid, muita gente morrendo, não é só nesse momento. Se a gente for estudar a história, a gente vai ver muitos fatos, né? Então, na época de Jesus não era diferente. Então, Jesus curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, né? Então, a gente vai compreendendo exatamente essa realidade, né, existente naquela época e nos dias de hoje, por mais avanço que tenha, né? Eu, particularmente, vejo aquele texto de Romanos, eu acho que é 8:22, que fala que a terra sofre juntamente conosco, a terra está gemendo, aguardando o dia que Jesus voltará, né? Então, o pecado não prejudicou somente o homem. O fato do homem ter pecado contra Deus não prejudicou somente o homem, não somente o homem caiu, mas a ideia é de que a terra também sofre com isso, né? Então, lá em Romanos, Paulo trabalha isso, que a terra também geme, que a terra também está sofrendo, e realmente ela aguarda o dia. Então, para mim, todos esses problemas que nós temos tido em termos de saúde e outras, a terra sofrendo, né? E a própria administração que o homem faz da terra, né? Se a gente vê lá em Gênesis, Deus colocou o homem na terra para administrar. Mas uma coisa é o homem administrar estando junto com Deus, perfeito. Outra coisa é o homem administrar e cuidar da terra no pecado, estando em pecado, né? Então a gente vê como o homem faz, como ele tem acabado com a natureza, como ele tem acabado com outras coisas. Então, isso, a terra está gemendo, a terra sofre. E, na minha visão, a terra vai produzindo muitas outras coisas, né? Então, doenças, moléstias, como a natureza produz. Então, produz coisas boas para nós, também está produzindo coisas ruins, né? Jesus, então, como nós já comentamos, Jesus não veio só curar. Eu já vou dar a palavra para os irmãos, mas assim, Jesus não veio só curar. Deus se interessa pelo homem de forma integral, ou seja, que é o espírito, a alma e o corpo, né? Então, devemos, no entanto, ter consciência de que as curas do corpo, das curas físicas, suscitam são as mais superficiais, embora sejam as mais visíveis, e por isso quase sempre suscitam muito mais interesse por parte das pessoas. Então, nesse texto que eu escolhi para trazer para os irmãos, Jesus queria produzir mais coisas no coração. A gente vai ver outras curas que ele fez, se você procurar na Bíblia, ele procura aliar com a fé nele. Porque a cura física, meus irmãos, são superficiais, ou seja, cura agora, você fica curado, amém, você vai viver até os 80, 90, 100 anos, mas um dia você vai morrer, né? Se a gente for ver na história bíblica, nos relatos bíblicos, Jesus curou muitas pessoas, mas as pessoas acabaram morrendo. Então, são curas físicas, né? Curas carnais, vamos dizer assim, uma necessidade de momento.
uma pessoa que é curada do Covid hoje, Deus concedeu essa bênção, né? E Deus tem concedido essa bênção para muitas pessoas. Então, assim, mas essa pessoa vai chegar um dia que ela vai morrer, né? Então, o que Deus queria curar era a cura espiritual, queria reaproximar o homem novamente com Deus, ou seja, ele veio reconciliar, criar um caminho em que o homem pudesse chegar a Deus novamente, ter comunhão com Deus. Mas as curas físicas chama muito mais atenção, é muito mais visível, né? Então, a gente vê, talvez pela nossa necessidade, chama muito mais atenção. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas querendo atrair as pessoas para a sua igreja, para a sua religião, através das curas, tão somente, né? Mas Jesus, a gente vai ver que Jesus procura aliar a cura à fé. A fé em quem? A fé em Jesus, naquilo que ensinava, naquilo que ele proclamava. Essa pessoa tinha entendido realmente isso. Então, Jesus, realizando esses milagres, ele quebra qualquer lógica humana, meus irmãos. Qualquer lógica humana. Não tem lógica um cego de nascença ser curado, ser estabelecido. Só o Deus Criador, que conhece toda a constituição física humana, pode realizar isso. Então, somente Jesus é capaz de produzir milagres nesse, né? E muitas pessoas hoje buscam o milagre, mas não querem se atentar para o Deus dos milagres. Então, eu vejo como ensinamento para nós também que, além das curas, dos sinais que Jesus realizava, com o propósito de mostrar a autoridade que ele tinha, de que realmente ele era o Filho de Deus, além disso, ele tinha a intenção de produzir fé, porque é a fé que salva, é a fé que produz o homem estar junto com Deus através de Jesus Cristo. Então, na realidade, muitas pessoas querem um milagre, mas não querem se atentar para o Deus do milagre. Tem um texto que fala que ele curou várias pessoas e só 10, se me falha a memória, e só 9, só um voltou para agradecer, os outros não voltaram para agradecer. Então, quer dizer, os outros só queriam a bênção e depois vão seguir a sua vida. E muitas vezes hoje as pessoas querem ser curadas de um câncer, querem ser curadas de alguma coisa, mas a intenção dela procuram a Deus nesse momento, vão até igrejas, mas depois se consegue essa bênção na sua vida, esquecem de Deus, esquecem, né, de Jesus e passam a viver suas vidas muitas vezes no pecado e tudo mais. Então, quer dizer, precisamos entender isso. Então, por isso que Jesus não veio só curar. Jesus se interessa por o homem total. Então, Jesus Cristo mostra exatamente essa realidade, né? Então, eu quero abrir agora espaço para os irmãos estarem comentando se concordam, não concordam, ou acrescentar alguma coisa. O nosso professor também, juntamente conosco, o irmão Jair, conseguiu entrar hoje, irmão Jair? Está tudo bem aí? Amém. Graças a Deus. Então, eu abro agora espaço. Se o Henrique quiser falar, irmão Geraldo, quem mais quiser falar, está aberto o espaço aí. Ou se o professor Jair quiser acrescentar alguma coisa. Ô, Carlos, Oi. eu posso dar o primeiro pitaco bem aqui? Pode falar. Ô, Carlos, é assim, muito bom, foi ótimo, a explanação foi ótima, ouvi atentamente tudo, né? Tudo que você falou tudo maravilhoso, né? A gente vê as coisas maravilhosas que Jesus fez, né? Como você falou, ele veio, são curas físicas, curas maravilhosas, e Jesus até hoje ele continua fazendo curas físicas e sobrenaturais. Jesus cura, né? Eu achei alguma coisa interessante, Carlos, quando você falou no versículo 48, o texto está dizendo assim, Jesus está afirmando, né? Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Então, ele está dizendo, se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca vão crer. Então, por isso que ele estava curando, né?
E é o que acontece no dia de hoje, né? As pessoas, elas só acreditam na palavra, alguma coisa de sobrenatural acontece. Por exemplo, aconteceu um milagre, uma cura, qualquer pessoa, né? Mas é verdade, a palavra de Deus diz isso, aí eu creio, aí as pessoas passam a crer em Jesus, né? Então, eu criei em Jesus porque eu vi a palavra, eu não vi milagre físico, mas eu criei porque eu tive entendimento dentro da Bíblia, né, que Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida, né? Mas uma porcentagem muito grande, 90% das pessoas não tem esse entendimento, né? Mas eu louvo a Deus porque que eu criei? Porque ele me separou, eu fui separado, né? Tive esse entendimento. Outra coisa também, pastor, no João 14:12 fala, Jesus está dizendo, né? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores que essa, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, eu tenho esse tipo de pensamento assim, né? Hoje, nós, é claro, eu não tenho poder de mim, mas eu tenho o poder do Espírito Santo que habita em mim de eu orar para uma pessoa e ela ser curada. Porque a palavra diz, né, que o Espírito Santo habita em nós, né? Ele está dizendo, aconteceu isso, esse caso também, depois de Jesus, aconteceu esse caso ali, quando Pedro, olha que fato interessante que eu lembrei agora, né? Quando Pedro e João estavam chegando no templo, às 3 horas da tarde, né, para o culto de oração das 3 horas da tarde, eles foram abordados, né? Aquele mendigo que estava sentado ali na porta do templo, né? Pediu esmola para os dois, né? Aí Pedro falou, né? Olha, nós não temos prata e nem ouro para dar para você, mas o que nós temos, nós vamos dar para você. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E hoje, pastor, eu penso assim, dessa maneira. Nós temos esse poder, porque o Espírito Santo que habitava lá no Pedro e João habita em nós também, né? Agora, Jesus veio, fez todos esses milagres físicos para, como você falou no início, né? Para que as pessoas crescem realmente que ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus e era o Deus encarnado, né? Essa palavra que eu tinha assim, só para deixar os irmãos. Pastor Carlos, posso falar só um pouquinho? Posso? Pastor Carlos, o senhor está sem som aí. Liga o som. Tá? Ixi, acho que ele caiu, hein? Será que... Ô, Henrique, você está me ouvindo, irmão? Está ouvindo eu? Oi, desculpa aqui. Tô te ouvindo. Eu tinha fechado aqui o som aqui. Obrigado, irmão Edu. Eu fechei o som aqui porque realmente muitas vezes barulho pode atrapalhar, né? Desculpa, Henrique, pode falar. Então, eu achei bem interessante o pastor. Os irmãos me ouviram? Os irmãos me ouviram? Sim, eu ouvi. Só fecha o som agora, irmão Geraldo, que aí fica melhor para escutar, tá bom? Mas escutamos sim, direitinho. Obrigado. Então, o pastor e irmãos que estão participando hoje. Então, o que eu achei bem interessante foi a atitude do oficial lá do rei. Porque, assim, a gente às vezes fala que tem fé, mas a gente, né, não tem essa fé verdadeira que quando a gente pede algo para Deus, a gente, né, não fica tranquilo esperando. Igual ele foi, ele acreditou naquilo que ele tinha pedido a Jesus e voltou para casa e chegou lá e o milagre tava feito, né? E aí tem um versículo que eu acho que combina um pouco, né? Que é Hebreus 11:1, tá escrito assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, ter fé em Cristo é a gente acreditar em algo que a gente não consegue ver. Vai além do nosso entendimento, além da nossa visão. Essa é a minha opinião. Correto. E outra coisa mais importante, se pedimos segundo a vontade de Deus, né? Sim. Porque
Por isso que eu falo que não é a fé na fé. Ou seja, eu vou pedir alguma coisa, mas Deus só vai atender se for da vontade dele. Então, se eu estou em sincronia, porque a ideia, Henrique, irmãos, se eu estou em comunhão com Deus, se eu estou lendo a palavra, se eu estou meditando, se eu estou em oração, e eu peço alguma coisa, Deus, conforme a vontade dele, ele concede, né? Então, não é qualquer coisa. Se Deus tiver no plano dele curar uma pessoa, se eu orar, o Espírito Santo vai me levar a orar para aquela pessoa e pedir a Deus que cure. Se for da vontade de Deus, Deus vai estar curando aquela pessoa, né? Mas se não for da vontade, né? Eu lembro de uma experiência lá quando eu ainda não era pastor, lá na igreja da Penha, Batista da Penha, que tinha 2, 3 irmãs lá, irmãs que trabalham consagradas na obra do Senhor, que estavam com câncer. Deus curou uma e as outras não. Então realmente entra aí tudo o plano de Deus, né? Tem gente que acha que só porque está pedindo para Deus, Deus vai fazer. Não, é segundo a vontade dele, segundo o coração dele. Ele tem seus propósitos, tem seus objetivos, entendeu? Irmão, queria acrescentar aqui uma coisa que eu estava pensando. Quando João Batista, ele mandou os discípulos dele ali para perguntar, né, se Jesus era aquele que havia de vir ou deveriam esperar outros. E a resposta que Jesus deu foi com relação aos milagres. Ele começou a falar que os cegos viam, os coxos andavam. Então, um dos objetivos dos milagres seria a autenticação de que estava se cumprindo naquele momento que o Messias prometido havia chegado. Então, um dos objetivos dos milagres, né, é mostrar a presença de Deus em nós, né? E eu queria também acrescentar uma outra coisa também que eu acabei observando naquele primeiro milagre, que Jesus, com a palavra, simplesmente com a palavra, ele operou o milagre. E ali no Evangelho de João, ele faz muito essa conexão da divindade, né, do Senhor, Jesus como Filho de Deus, como próprio Deus, e eu fiz aquela conexão na criação, né? Deus, ele criou o mundo pela palavra. Então, ali pela palavra, ele estava operando aquele milagre, mostrando que ele era o próprio Deus, o Deus Criador. Então, a operação de milagres, né, é a autenticação de que o Senhor está conosco, de que o Senhor estava lá, de que o Messias havia chegado, de que o Messias prometido estava ali no povo, estava no meio do povo. Então, isso que eu queria acrescentar aí. Muito bem, Eduardo, muito bem. Obrigado pelo que você acrescentou. Realmente, o que você falou é excelente. O texto que você leu ali, realmente, olha, eu gosto assim de classe assim, que participa com comentários, olha, graças a Deus. E é exatamente isso. Quando, lá na frente, ele falou, olha, veja o que eu realizei, veja o que foi realizado, e é exatamente isso. O propósito realmente era mostrar que Jesus... Por quê? Porque, na época, irmãos, existia outros que falavam que tinham vindo em nome de Jesus, né? E isso não é um privilégio só da nossa época, né? Que a gente tem esse tal de Henry Christian que fica andando, até um tempo atrás passava nas televisões e tudo mais. Então, ou então vem com outros nomes, né? Então, quer dizer, não era só a realidade. Agora, alguém que chegasse realizando o que Jesus realizou, realmente autenticava, acho que a palavra correta é essa que o irmão Eduardo usou, autenticava realmente que Jesus realmente era o Filho de Deus e tinha vindo com um propósito, né? Então, a cura era mostrar. Só acrescentando mais uma coisa, a palavra de Jesus, ela tinha autoridade, que nem os fariseus, os doutores da lei, eles falavam, eram palavras vazias. A palavra de Jesus, por isso que o povo se admirava, porque a palavra de Jesus
ele falava com autoridade. Muito bem, isso aí. O pastor, só também acrescentando em relação ao que o irmão Eduardo falou, tem um versículo que se enquadra bastante, que está escrito em Romanos 10:17, que fala assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Exatamente, né? Se você não viu, eu não lembro qual que é o texto agora, está falando na minha cabeça, mas se você não viu milagres, viu nada, e mesmo assim você crê, você é mais bendito ainda, né? Porque creu na palavra, creu, não porque viu um milagre acontecer, mas creu, aí entra a fé, creu na palavra de Deus, né? Então, realmente, esse texto mostra exatamente isso. Um oficial, teoricamente, ele creu, né? Ele creu que Jesus tinha autoridade. É exatamente isso, porque um oficial recebe ordens, né? Então, ele ouviu que Jesus falou: pode ir que teu filho não vai morrer, está vivo. E ele acreditou naquilo, né? E aceitou, ou seja, ele acreditou na autoridade que Jesus tinha, ou seja, ele acreditou que Jesus realmente era o Filho de Deus para fazer aquilo, né? E realmente isso move muito, né, a gente e tudo mais. Mais alguém quer falar alguma coisa? Nossa, acrescentou, a aula ficou muito mais rica com vocês acrescentando a opinião de vocês e a visão de vocês, isso contribui muito com a aula. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Então, se você quiser, é livre. Na hora que você for falar, se você quiser abrir o vídeo, por quê? Porque eu assisti a aula passada. Por que eu estou falando toda a aula primeiro? Porque, que nem a semana passada, eu falei a aula e deu problema quando estava respondendo, quando os irmãos estavam participando, né? Que caiu a internet. Então, o que eles colocaram? Eles colocaram a aula, então eu tinha dado a aula toda, colocaram toda a aula, só que na hora que os irmãos participam, eles colocam, aparece só o nome dos irmãos e a tela é escura, entendeu? Não dá para ver. Então, para a gente, se você quiser, lógico, eu não posso obrigar ninguém, mas abrir o vídeo só na hora que você fizer a pergunta ou você for falar, porque quem estiver em casa depois vai poder assistir, a ver quem é que está falando, entendeu? Se você quiser, lógico, né? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Está entendido isso? Porque aí, a semana que vem, eu pretendo entrar nas questões. Quer falar alguma coisa, irmão Geraldo? Ô, pastor, Oi. eu penso, assim, eu fico... Isso. Irmão Geraldo, no seu caso, deixa a tela fechada, porque a gente não escuta. Então, tá bom. Mas vocês estão ouvindo, né? Está tudo bem, né? Estamos. Ô, pastor, então, no Mateus 4:23, né, eu acho interessante esse texto, né? Que fala que e percorria Jesus toda a Galileia, né? E no finalzinho do versículo fala, né? Curando todas as enfermidades do povo. Então, Jesus, naquele ar interessante, né? Ele percorria toda a Galileia, curando as enfermidades físicas e espirituais. Curava fisicamente, mas ao mesmo tempo, essa cura tornava-se espiritual, porque aquele que estava sendo curado, seus familiares e o povo que estava presenciando aquilo, percebiam e falaram, não, esse realmente é o enviado do Senhor, né? Esse é o enviado de Deus, né? Então, era o próprio Deus, que maravilha, né? Era o próprio Deus na terra, curando e mostrando para nós o caminho a ser seguido, né? É muito interessante. A palavra de Deus é riquíssima, né, pastor? Às vezes um versículo pequenininho a gente não analisa ele, mas, quer dizer, ele curava fisicamente, mas espiritualmente também. É como eu falei do cego lá que estava lá na porta do templo, né? Aquele cego, ele foi curado fisicamente e espiritualmente também, né? Por intermédio de Pedro e João, mas em nome de Jesus, né? A palavra de Deus é linda, né? É verdade. Realmente, a gente tira muitos ensinamentos, a gente vê que realmente Jesus realizou muito mais coisas e o Espírito Santo moveu
o coração dos apóstolos na hora de registrar, né? Foram registrados aqueles que Deus queria que fosse registrado, né? Para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. E, então, realmente, mas Jesus realizou muito. Então, eu fico imaginando a necessidade do povo, né? A carência do povo física. Então, hoje nós procuramos ficar mais nesse tema da cura física. Semana que vem a gente vai entrar em outros aspectos de sinais que Jesus realizou, né? E como expulsar demônios, aquelas coisas todas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tá bom, meus irmãos? Tá bom. Se tiver mais alguém para acrescentar alguma coisa ou contribuir, porque enriqueceu muito a fala de vocês. E aí a gente fala, senão a gente já termina a nossa aula hoje. Mais alguém? Irmão Jair, quer falar alguma coisa, irmão Jair? Não, então vamos encerrar nossa aula hoje, né, compreendendo isso, né, de que realmente Deus se interessa pelo homem de forma integral. Nós estamos vendo o aspecto da cura física, mas é o que é espírito, alma e corpo, né? Devemos, no entanto, ter consciência de que as curas do corpo, as curas físicas, são mais superficiais, embora sejam as mais visíveis, e por isso quase sempre suscitam mais interesse por parte das pessoas. Então realmente, chama atenção, né, a cura física, né? Você está com problema e é curado, né? Lembrando que Paulo foi usado por Deus para curar várias pessoas e ele tinha um problema que ele queria se livrar, né? E ele disse que ele pediu a Deus, orou 3 vezes ao Senhor e Deus falou: a minha graça te basta. Ou seja, a pessoa que Deus utilizou para curar tantas outras pessoas, né? Há texto que fala que só a sombra, por onde Paulo passava, já curava. Então, nós vemos que ele, na sua enfermidade, Deus falou: não, a minha graça te basta, você vai continuar com ela. Então a de Deus é soberana, Deus sabe. Então, a gente tem que entender isso também para a nossa vida, né? Muitas vezes a gente quer se livrar de alguma coisa, mas Deus sabe que muitas vezes se ele livrar a gente daquilo, a gente vai abandoná-lo ali na frente, né? A gente vai deixá-lo ali na frente. Então, e a cura física é uma cura superficial. A gente sabe que um dia, por mais velho que seja, a gente vai morrer fisicamente, né? E o corpo vai para debaixo da terra, vai virar pó, né? Então, a intenção de Jesus era realmente curar espiritualmente, principalmente espiritualmente. Eu não sei se os irmãos estão vendo essa tela do cronograma que eu coloquei para os irmãos. Os irmãos estão vendo? Está vendo? Então, eu vou ver se eu passo depois para os irmãos, tá? Quando a gente terminar o curso, passar. Existe um programa de relatos. Alguns relatos estão em Mateus, Marcos e Lucas, outros estão só em Lucas, como a gente vê a captura milagrosa dos peixes no lago de Genezaré. Então, tem aqui vários outros milagres que Jesus, e os textos bíblicos. Eu acho que isso vai ajudar bastante cada um de nós. Eu vou mandar para os irmãos, e os irmãos podem depois acompanhar, podem estar vendo isso. Tá bom? Aqui todos os milagres relatados na Bíblia, né? Como a gente está frisando, ele realizou muito mais outras coisas. Os seus discípulos também, né? Então, realmente, a gente vê essas coisas todas. Irmão Jair, quer falar alguma coisa, professor? Então, vamos encerrar essa aula. Irmão Henrique, você ora encerrando essa aula para nós, por favor? Agradecendo a Deus, porque hoje conseguimos ir até o final, né, da aula. Graças a Deus por isso. Então, irmão Henrique, ora agradecendo a Deus por essa aula. Quer falar alguma coisa, professor Jair? Nós não estamos escutando. Desligado o microfone, eu acho. Ô, pastor, acho que foi eu que falei amém, porque deu tudo certo hoje, eu interrompi. Me perdoe. Não. Porque quando você falou que deu tudo hoje, graças
graças a Deus eu falei amém, né? Então, por isso. Amém, amém. É isso mesmo, amém, amém. Amém. É que o irmão Jair não está conseguindo aqui falar com a gente. Tira o foninho de novo, irmão Jair. Vamos ver se dá certo agora. Aqui tá parecendo que o microfone dele tá desligado, agora apareceu normal. Fala alguma coisa para ver se a gente está ouvindo, porque o seu microfone está aberto agora. Não estou me escutando, irmão Jair. Não estou me escutando. Que pena. Queria ouvir o que o irmão está falando, mas, infelizmente, são lutas que a gente passa. Irmão Henrique, então, ora para nós, por favor, agradecendo pela aula, pedindo para o domingo que vem, se Deus assim permitir, tá bom? Tá bom. Senhor Deus, Pai poderoso e altíssimo, estamos aqui, Pai, nesta hora para glorificar e exaltar o Teu nome, que é santo, Pai. Ó Deus, te agradecemos por mais esta aula, Senhor, a aula que podemos aprender a Tua palavra, Senhor. Agradecemos pela vida de cada irmão que está aqui presente, aquele que também não pôde estar presente, que o Senhor abençoe da mesma forma. Pedimos para que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que nós, na próxima semana, venhamos aprender cada vez mais, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Agradecemos também pelas pessoas que irão assistir esses vídeos, que o Senhor venha abençoar a cada um, que eles venham ter o desejo de aprender também a Tua palavra, Deus. Ó Deus, que nós venhamos ser confidentes, ó Pai, um para com o outro da Tua palavra, venhamos nos ajudar, ó Pai, como igreja, como irmãos em Cristo, Pai, para que possamos cada vez aprender mais, Senhor Jesus. Pai, oro também, Pai, pelas nossas famílias, que o Senhor venha abençoar nossas famílias, nos guarde de todo mal, que o Senhor tome conta, Pai, dos nossos lares, Senhor, que o Senhor nos livre de qualquer enfermidade, doença, Pai, que nós venhamos confiar em Ti, Pai, viver, Pai, pela fé, viver pela graça, aquilo que o Senhor quer que façamos. Te agradeço pela aula de hoje, te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você que nos assiste pelas redes sociais, se você quiser participar da nossa classe, como esses irmãos que estão hoje aqui, você é bem-vindo. Pode mandar um e-mail para escolabiblica@conexãoprimeira.org.br. escolabiblica@conexãoprimeira.org.br. Será um prazer ter você aqui conosco na classe, né? Então, Deus abençoe a todos, obrigado pelo dia de hoje, que Deus abençoe o seu domingo e que o nome dele seja glorificado sempre nas nossas vidas. Deus abençoe. Tchau, irmãos. Amém, tchau.